qual é o teu conselho como professor, como um futuro pai, como indivíduo, a estes pais que parecem que têm medo, perderam a rédea ou não sabem o que fazer com relação à rebeldia sem causa dessas crianças e adolescentes? Olha, é uma pergunta difícil, porque um dos princípios, na minha opinião, da pedagogia, do ensino, é que você só consegue efetivamente ensinar alguém que está disposto a aprender. Né? Teve momentos da minha vida que eu era um cabeça dura, me falaram coisas que eu deveria ter ouvido antes, mas eu só fui assimilá-las e de fato aprendê-las quando eu de fato estava maduro o suficiente para tal. É da natureza humana. Né? E a pior coisa é quando você tenta ensinar, seja moral, seja virtude, seja alguma categoria intelectual, a um sujeito que não quer aprender, não está disposto, não está maduro, porque até você cria até resistência nele para isso. Ou às vezes a vontade de se rebelar mais ainda, porque você é a figura de autoridade e está querendo impor algo que ele não está querendo no momento. Isso é a maior dificuldade. Tanto para pai, professores, qualquer um em função de pedagogo no momento da vida. Né? O que eu exortaria os pais a fazerem, o que eu fiz, né, com a minha irmã, por exemplo, ou com alguns colegas, assim, por exemplo, eu tenho amigos esquerdistas, eu tive até mesmo um sócio maoísta, sim, de Mao Zedong, sim, eu tive. Ele não é mais. Ele foi deixando disso por causa da minha influência, mas eu bati de frente. Eu chamei ele de esquerdiota, eu chamei ele de, sei lá, petista, nojento, não sei o quê. Não. As pessoas que eu me importo na minha vida, diferentemente das que eu bato todo dia na rede social, eu tendo a ser extremamente calmo, extremamente comedido, e deixo sempre elas conversarem, falarem, num ambiente que eu sinto que elas estão seguras e não estão sendo, digamos assim, vigiadas ideologicamente, que eu estou querendo convertê-las ou ensiná-las alguma coisa. Eu deixo elas se abrirem, conversarem comigo, e aos poucos eu vou trocando uma ideia, dando uma criticazinha ali, falando uma coisa ali. E aos poucos aquilo vai germinando na cabeça da pessoa, porque primeiramente ela não cria aquela vontade de ser contra. Porque é normal, né? Quando você tem uma ideia, você tem uma ideia sua, uma ideologia, quando alguém vai querer te ensinar uma coisa e quer te provar errado, a sua intenção é se proteger, fazer uma defensiva. Porque não é apenas a verdade que está ali, você não quer parecer o errado. Você não quer admitir que você está errado. Muita gente é assim. Eu já fui assim, em vários momentos. É normal. Mas acontece que se você quer ter influência numa pessoa, você tem que fazê-la pensar e fazê-la sentir que é ela que está mudando de opinião por ela mesma e não que está sendo imposto de fora por uma figura de autoridade. Isso é um trabalho de formiguinha, na maioria dos casos. Né? Então, muitos adolescentes, muitas crianças têm uma fase de rebeldia, não sei o quê, são influenciados pelo meio, por outros jovens, por professores esquerdistas, não sei o quê. Mas, na minha opinião, se você for tentar ser compreensivo, calmo, e aos poucos, criando um ambiente no qual aquela pessoa se sinta segura para aceitar críticas ao seu modo de pensar, ela vai aos poucos sendo influenciada conforme a maturidade for chegando para que aquilo possa germinar em algo mais benéfico. Né? Essa é a minha opinião. E as pessoas que eu tentei fazer isso com o passar do tempo, a maioria delas deram bons frutos. Se tornaram pessoas mais, digamos assim, intelectualmente sãs, mudaram de categoria ideológica. Eu tinha um amigo comunista ferrenho, um trotskista, meu amigo de infância, nunca deixei de ser amigo dele. Né? Mesmo eu lendo o Olavo de Carvalho e o cara do meu lado lendo Trotsky. Tipo, beleza, a gente era amigo. Sempre nos davam bem. E a gente conversava e não tinha essa coisa de querer ser inimigo, não sei o quê, e aos poucos ele foi mudando de ideia. Hoje em dia ele é um conservador, que lê Roger Scruton. Por causa de 10 anos de conversa e debate tranquilo, sério, amigável. Né? Não essa coisa de impor e brigar, né? Militar, digamos assim. Então acho que essa é o conselho que eu dou, embora eu não me sinta em posição de dar conselho nesse sentido, mas sim, acho que é isso que eu falo para você.